Fala galera, quem tá falando é o Batman da torcida. Primeiramente, como todo mundo que acompanha meu trabalho sabe, eu sou totalmente imparcial politicamente. Tem algumas coisas que me geram dúvidas com relação ao projeto que o Leve esse ano tinha pro Vasco. Os valores são astronômicos, são muito altos que ele falou. E aí, eu gostava do projeto dele, né? Eu gostei do projeto dele, porém os valores eram muito altos. Eu queria entender dele como é que ele ia fazer para chegar num valor tão alto para dentro do Vasco, com investimentos tão absurdos, conforme foi falado durante a campanha. Bom, eu queria agradecer o Batman da Corina aí pela pergunta, dizer que do jeito que o nosso goleiro está indo, produção, ele vai ter que tirar essa máscara daqui a pouco, senão ele vai tomar um pau na arquibancada. E, porra, não tá... Olha, tudo bem, ele nos deu vários pontos, né? Nós temos que ser gratos aí, né, produção? Porque houve muitos jogos onde o nosso goleiro salvou realmente o resultado de campo. Mas, ultimamente, tá estranho, né? Então, não sei se é uma boa ideia continuar com essa máscara. Com essa máscara, não, mas... O Batman, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você, tua pergunta é muito pertinente, muita gente não entende muito bem o que foi feito. Uma coisa é o projeto Somamos. Tá? O projeto Somamos, ele não é um projeto de busca de investimentos. Né? O projeto Somamos, ele é um acelerador de receitas, ou seja, ele é um projeto para que o Vasco gere as suas próprias novas receitas através da maximização dos seus ativos. Então, o projeto Somamos, ele é uma coisa, e a busca por recursos para que o Vasco pudesse ter as suas contas equilibradas é uma outra coisa. No caso da gestão do Salgado, ele entendeu que a única maneira de se conseguir esses recursos para se conseguir equilibrar as finanças seria através da venda do ativo do futebol. Nós chegamos a cogitar essa possibilidade, mas ao aprofundar os nossos estudos e as nossas modelagens financeiras, nós entendemos que esse não era o melhor caminho para o Vasco, que o melhor caminho seria a busca de um financiamento internacional, com juros muito menores do que aqueles que o Vasco já estava praticando nos seus empréstimos e com prazos muito mais longos, ou seja, a gente trocaria todas as dívidas que o Vasco tem por uma dívida só, com um custo muito mais baixo, com um prazo muito mais longo para pagar. Com isso, a gente teria tempo, teria fôlego para gerar o fluxo de caixa positivo e teria tempo para que o próprio Vasco criasse a sua sustentabilidade, que é isso que é o Projeto Somamos. O Projeto Somamos não é a busca de recursos. O Projeto Somamos é a criação da sustentabilidade, da autossustentabilidade do próprio clube, que é isso que eu entendo que é o mais importante. Só que como a torcida estava muito ansiosa por ter um resultado desportivo mais rápido, nós entendemos que nós deveríamos buscar recursos independentes do Projeto Somamos. Ou seja, o Projeto Somamos, por si só, ele seria capaz de gerar os recursos para o Vasco em alguns anos. 3, 4, 5, 7 anos era mais ou menos o tempo que a gente tinha equalizado, equacionado. Só que como o torcedor do Vasco já está há muito tempo sem títulos, nós entendemos que, além do Projeto Somamos, nós deveríamos ter ido ao mercado como fomos para buscar recursos para o Vasco. E esses recursos, eles vieram através de 3 fundos diferentes, que as pessoas dizem que não existe, que é mentira, mas ninguém nunca foi lá no fundo. Né? Os fundos estão em Luxemburgo, em Londres e nos Estados Unidos. Ninguém nunca foi conferir os endereços deles, os e-mails, né? Inclusive eu cheguei a oferecer, ir ao Conselho de Beneméritos, eu cheguei a oferecer a um grupo de beneméritos que viajasse conosco, representando o Vasco para Portugal, para que pudesse sentar à mesa com o fundo, para verificar a possibilidade real do aporte daqueles empréstimos que estavam sendo colocados. Só que ninguém nunca se interessou. A narrativa da gestão sempre foi da impossibilidade, porque a gestão tinha o plano de vender o futebol do Vasco. Isso era um projeto deles. Por que razão? Não sei. Mas esse era o projeto. O projeto não era buscar recursos para o Vasco ser autossustentável através de um financiamento internacional, que era a alternativa que nós tínhamos dado. E aí, os valores são astronômicos quando você soma as opções. Só que você teria que escolher uma das opções. Né? Nós tínhamos obtido 3 opções diferentes. As 3 opções diferentes davam um valor absurdo.
Só que se você dividir, só que quando você escolhe uma das opções, você não pode ter as outras opções, porque você está comprometido com um empréstimo de uma determinada natureza que te proíbe você ter empréstimo com uma outra instituição. Então você teria que escolher uma das três. E ao escolher uma das três, você também não precisava pegar o valor todo inteiro. Você teria um crédito de até tanto. Só que a gente fez uma modelagem que nós iríamos pegar de 1/3 a 1/4 do valor máximo oferecido por cada instituição. Então, eu acredito muito que isso tenha sido, vamos dizer assim, colocado até como meme, em função do fato de eu ter dado o valor global de todos os recursos somados que pudessem que foram efetivamente encontrados em favor de financiar o Vasco. Mas, repito, os recursos eles eram de 3 diferentes fontes. Uma vez escolhida uma, as outras 2 seriam eliminadas, e em cada fonte, o necessário para que o Vasco tivesse os recursos, para que ele pudesse andar com as próprias pernas, era de 1/3 a 1/4 do valor máximo daquela fonte. Então, os valores não são tão estratosféricos assim, né? Nós estamos falando de 50 milhões de dólares, mais ou menos. 50 milhões de dólares hoje seria o equivalente a 250 milhões de reais. Isso seria o suficiente, na época, pela nossa modelagem, para fazer o Vasco ter fluxo de caixa positivo, conseguir ter uma inteligência financeira necessária para que a gente pudesse criar a sustentabilidade, a autossustentabilidade que a gente queria para o clube. Legal? Espero que eu tenha respondido. A toda a parte de inteligência financeira sempre é um pouco mais complicado, mas eu fico à tua disposição para quando você quiser encontrar ou saber mais disso, eu poder te esclarecer ainda melhor. Valeu? Aquele abraço, Batman. Desculpa aí qualquer brincadeira.